Fala galera, estamos iniciando mais um Orioncast, hoje recebendo aqui um excelente casal, o Reinaldo e a Larissa, mas vamos falar com eles daqui a pouco. Primeiramente, queria agradecer essa grande parceria com a Enjoy. O Cowork da Enjoy é um espaço para empreendedores, para que você consiga se conectar com outros empresários, para que você consiga ter consultorias, entender o momento que a sua empresa está passando e a Enjoy consegue te auxiliar como uma ferramenta de auxílio ao empresário. A Enjoy está disponibilizando um QR Code embaixo da tela, que o CEO Vander Miranda está disponibilizando um livro gratuitamente, que é o Máquina de Resultados. Então, para garantir o seu, só apontar para a câmera e faz o download aí garantido do livro. Hoje a gente está recebendo aqui Reinaldo e Larissa, o casal por trás do Donatella. Pessoal, obrigado pela presença. Vai ser um enorme prazer a gente conhecer um pouco dessa história, dessa trajetória e o que esse casal tem de desafios, de conquistas por trás disso aí. Obrigado. Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Feliz, grato pela oportunidade de poder aqui contar um pouquinho, né, da nossa história, do nosso dia a dia, e espero que agrade aí ao público, né, aos ouvintes aí, e parabéns mais uma vez. Valeu, obrigado. Obrigada aí pelo convite, né? Assim, de princípio é meio desafiador, né? Porque falar assim eu não estou muito acostumada, mas como o Reinaldo falou, espero aí que a gente contribui e que a gente possa trazer um pouquinho da nossa experiência aí para as pessoas. Com certeza. É o que eu costumo dizer, né? Se você acha que começar pequeno é um problema, vamos ouvir essa história aqui, porque a loja começou simples, mas graças a Deus colhemos bons frutos, né? Compartilhe um pouco com a gente como é que surgiu a Donatella, como é que foi o primórdio lá atrás. Então, eu costumo falar o seguinte, são em momentos de dificuldades e desafios que vêm as oportunidades, né? E foi num momento difícil, de aperto, dificuldade, e aí tira a gente da zona de conforto e peraí, o que nós vamos fazer daqui para frente? E agora não está dando mais, precisamos dar um passo. E aí lembro como se fosse ontem, chegamos à noite a casa, fomos lanchar, comer um hambúrguer, alguma coisa assim. Olhamos um para o outro e falou, Larissa, e aí? Não, tá complicado. Como é que vai ser? Trabalhava numa empresa boa, né? Trabalhava no jornal em Campos. Aprendi muito do que eu sei, como eu aprendi ali. E aí foi onde que surgiu a ideia, Larissa, precisamos empreender. Se a gente quer crescer, dar um passo maior, nós vamos ter que empreender. É um desafio. Sua família é empreendedora, entendeu? Vamos lá. E aí tivemos a ideia. O meu sogro, ele tinha um ponto em Macaé alugado, fechado e montado para uma loja de bijuterias e acessórios, né, Larissa? Aí chegamos para ele e falamos assim, queremos a loja pra gente, já que está um ano fechado, você não conseguiu abrir ainda, por algum motivo, ele também tinha outros negócios no Rio. E aí ele falou assim, tá, e aí? Vocês vão pagar como? Eu quero X. Eu falei, rapaz, a gente vai pagar. Pode ficar tranquilo que nós vamos pagar. Aí eu falei, então vou passar para vocês. E aí demos aquele passo importante, entendeu? Primeiro comece, depois você vai arrumando a casa. Primeiro você bota a perna, depois vem o chão. Isso aí. Entendeu? E aí começou os desafios, lutas, correr atrás, pesquisar, viajar, né? Procurar conhecer o ramo, fazer contatos com pessoas que já possuíam, e essa troca de experiência é muito boa também, né? Entendeu? E aí começamos a Donatella. E a escolha do ramo de bijuterias e acessórios, ele surgiu mais por a disponibilidade do que a loja já estava pronta? Ou realmente algum estudo também de mercado? Graças a Deus foi a conciliação dos dois fatores. Como foi isso? Então, na verdade foi porque a loja realmente estava pronta. Na verdade, a gente não estava esperando nem pensando, né? Assim, eu não sei se muitos sabem, mas eu sou dentista, sou formada em odontologia. Estava exercendo, né, Reinaldo? Eu exercia na época, trabalhava.
a minha área. E aí, só que não muito satisfeita, né? Não sei se é porque acho que estava no sangue, né? Minha família toda de comércio, minha mãe, minha tia, meu tio e meu avô e lá vai a família toda. E a família às vezes quer muito que a gente saia desse ramo. Então incentivou eu fazer uma outra coisa. Eu fiz, me formei, mas eu vi que não era aquela área. E aí falei, não tem jeito. Aí como surgiu, a gente falou assim, não, agora... E Reinaldo também tinha um sonho de empreender a vida toda, assim, né? Fez administração e sempre quis ter alguma coisa. Então vamos juntar o útil ao agradável, né? E vamos caminhar nessa. E aí, na época, eu trabalhava. Para quem não sabe, a nossa primeira loja foi em Macaé. Estava toda montada, estruturada para loja de bijuteria. Nós pegamos do jeito que ela estava e ali a gente... Vamos nos aventurar aí e vamos correr atrás, vamos estudar e, né, como o Reinaldo falou, procura um, procura outro, para, né, a gente conseguir entrelaçar os laços aí e começar. Mas a nossa família também foi muito importante, né, quando a gente decidiu fazer isso, todo mundo chegou junto, né, Reinaldo? Tanto da parte de Reinaldo, que não tem muito a área do comércio, mas também... Falou, vocês querem, vocês têm potencial, vamos lá. E aí a gente tá aí, né? Vai fazer 17 anos. Toda uma vida, né? Eu acho que isso pode fazer um gancho, né? Porque a gente vai colocar aqui no link da bio o Instagram da Donatella, mas na verdade o nome ele vem com 2 A's no meio, né? O que motivou essa identidade visual aí? Então, isso aí é interessante, muito interessante. Quando a gente pegou a loja, além dela estar montada, pronta, fisicamente, preparada para bijuterias, ela também já estava com o nome e a marca pronta. Então, nós pegamos uma estrutura num todo, né? A mesma agência que trabalha com a gente até hoje, cuida do nosso marketing, era que preparou desde o início. Então, na época, tinha uma novela, não lembro o nome certo, mas que tinha 2 personagens, que era Flora e Donatella. O Donatella surgiu dali. E aí, para diferenciar, ficou Dona Atella. O marketing que fez? Criou 2 triângulos, né? Que remete às pirâmides do Egito, algo nobre, algo rico, traz riqueza, entendeu? A ideia é isso, entendeu? De algo grandioso, entendeu? Legal. E aí, por isso que é Dona Atella. São 2 A junto, que na marca são 2 triângulos. Bacana, entendeu? Bacana. Já a visão de marketing desde lá de trás, Desde né? lá de trás. E o bacana que já pegou realmente tudo pronto ali, né? Tudo já estruturado para dar esse start. Bem encaminhado. Boa. Ao longo desses 17 anos, eu imagino que teve essa transição, né, de Macaé. Quanto tempo vocês ficaram lá? Porque vocês já moravam em Campos, né? E aí foram para Macaé por conta da oportunidade da loja. Quanto tempo ficou lá para depois retornar para Campos? Teve algum tempo que ficaram as 2 lojas? Como é que foi? Então, nós ficamos mais ou menos 1 ano e meio em Macaé. A princípio, íamos e voltávamos todos os dias. Larissa ia, voltava. Eu saía do jornal, ia para lá. Amanhecia, voltava, ficava esse vai e vem. Aí a gente resolveu alugar uma casa e que interessante, eu querendo sair da empresa, do jornal, mas eu tinha um fixo, eu tinha um certo. E a gente começou assim, Larissa, vou precisar sair, não tá dando conta, e tem que viajar, e tem que comprar, e tem que repor, e aquela história toda. Aí, Larissa, não tem jeito. Agora é para valer. Aí foi onde eu pedi conta, aí fomos para Macaé, ficamos ali 1 ano e meio, a 2 mais ou menos, foi quando a gente abriu a 2ª loja em Campos, junto, aí ali tinha um sócio, que era o meu primo, nós abrimos ali no centro de compras da Pilinca, a 2ª loja começou ali, né? E aí a gente já começou a sair um pouco mais de Macaé. Né? A gente ficava lá durante a semana, de segunda a sábado, passou a vir mais vezes para Campos. Sim. Entendeu? E aí teve essa transição aí, mais ou menos com 2 anos já de loja lá em Macaé. Exatamente. O que eu acho importante que você comentou, e muitos empresários que têm sucesso no que estão empreendendo hoje,
eu reparo essa mesma frase. Eu tinha eu tinha um fixo de CLT, só que para o meu negócio evoluir, eu tive que tomar essa decisão. E na maioria das vezes, por mais que você enfrente alguns desafios no caminho, porque empreender é isso, mas se a pessoa não faz isso, ela não consegue ir para frente. Então eu costumo dizer, se você quer empreender, pega uma bomba, joga para trás, acaba com essa ponte, tira essa falsa tranquilidade de que você tem um fixo para que o seu negócio dê certo. Exatamente. Então, se doe 100% para que você consiga realmente ali criar o seu filho que está com praticamente 18 anos, né? Quase maior de idade, indo para 17 anos aí. Então, acho que isso é uma frase que a gente tem reparado sempre quando a gente conversa com empresários, né? Ao longo desse tempo em Campos, em que momento que vocês perceberam que era hora de gerar algum reposicionamento de marca? Acredito que ao longo desses quase 17 anos teve algum momento que você chegou a fazer alguma transição ali. Como que foi isso? Posso falar um pouquinho? Vai. Depois você fala. Então, na verdade, como a gente falou, a loja de Macaé nós pegamos pronta, né? Mas aquela inexperiência também, a gente começou naquele mais popular, né? E quando a gente já veio para Campos, a gente já sentiu essa necessidade de mudança. Então, a nova loja em Campos já teve uma estrutura diferente. Até porque, né, o mercado vai pedindo, os clientes vão pedindo, porque o acessório, ele muda, assim, completamente, fala muito sobre você. E os clientes, eles vão buscando essa necessidade e vão te pedindo coisas diferentes, vai vendo que a sua loja, ela já começa a ter um olhar diferente. Então, a gente começa já a pensar assim, não, o cliente já quer uma experiência melhor, ele quer receber de uma forma, né, melhor, ele quer presentear, então ele precisa ter uma experiência e sair dali bem. Então, aí também a gente vai conhecendo o mercado, né? A gente vai vendo que existe outros tipos de acessórios que vai agregando mais valor, vai aumentando um pouco mais o seu ticket médio, né? Então, a gente vai, porque para você também trazer uma experiência, para o cliente levar, dar um presente, uma bolsa mais bonita, mais vistosa, você também precisa agregar para que ele possa pagar realmente o preço daquilo, né? E os próprios clientes mesmo foram nos motivando, né? A gente até fala assim, né? Que não sei se foi o período que nós abrimos também. A gente nunca imaginou que fosse ser assim, dar tão certo. A gente começou, não sei se a gente não falou no início, mas a gente começou assim, compramos um pouquinho e aí, vamos ver. Na mesma semana, aquilo ali foi um sucesso. E agora? A gente precisa comprar mais. A gente não tinha muito dinheiro, muito recurso. E a gente comprava um pouquinho e vendia. Comprava mais um pouquinho e vendia. Até a gente fazendo o nosso capital, né? E os próprios clientes foram aceitando muito bem, né? A Donatella foi bem surpreendente, tanto quanto a gente abriu em Macaé, quanto nós abrimos em Campos. E as pessoas até falaram assim, nossa, vocês vão abrir em Campos assim, vai assustar um pouco o seu público, que é uma loja muito... Não, vai dar certo. E realmente deu certo, deu fila. Tem uma funcionária nossa, que é a Lília, assim, que é fantástica, está com a gente desde o início, abriu nossa loja lá em Macaé, e ela falava assim, vai dar fila. Gente, não, vai dar fila não. Todas as lojas que a gente abriu, deu fila, deu assim, foram muitos clientes, vendas assim, muito boas. E hoje, a gente precisa muito isso também, o nosso atendimento, né? E é aquela coisa assim que a gente fica meio assim, muitas vezes a gente fica preocupado, mas o nosso público fala muito com a gente e isso nos ajuda muito, entendeu? E a gente sempre fica seguindo esse caminho aí para dar tudo certo. Legal. Larissa, mais um insight que traz, né? O legal de ir conversando com o empresário e de sucesso é que a gente vai vendo que as coisas estão caminhando juntos. Cada vez mais eu vejo que alguns empresários ficam querendo reinventar a roda de pesquisa, contratar um consultor, fazer alguma coisa mirabolante de pesquisa. Só que cada vez mais que eu converso com alguns empresários, a resposta ou ela está na sua frente ou está na boca do seu cliente.
Então, você trocando uma experiência, aquela famosa história também de que o olho do dono que vai engordar o negócio. Então, é você estando no dia a dia, conhecendo a sua cliente, estando próxima dela, ouvindo alguns insights que ela vai te trazer, é o direcionamento do que você vai precisar. Exatamente. Né? Então, através da troca com o seu cliente, você vai conseguir identificar a demanda, o que ele está querendo, o que ele espera, né, de vocês, e você vai conseguir entregar aquilo ali. Exatamente. Então, o empresário, você já tem um feeling, você está no dia a dia ali, está percebendo as demandas do que está crescendo e tal, mas a troca de experiência com o seu cliente, eu acho que é a melhor saída sempre, né? Sem dúvida, sem dúvida. E principalmente com funcionários longevos assim, né? Que com certeza eles vão pegando o olhar de dono também e eles começam a fazer também essa troca de experiência com os clientes. Com certeza. Né? E vão trazendo isso para aprimorar. Bacana. Falando um pouco da parte agora do casal que está por trás, né? Porque o empreendedor já é um desafio diário. E empreender em casal, eu acredito que tem os desafios, tem os pontos positivos, né? Como é que é trabalhar em casal? Quais os desafios? Quais são as vantagens? O que vocês têm como destaque? Então, é um desafio. Porque... Quem vai ficar com as crianças? Quem que vai abrir a loja? Não, porque dentro do negócio, né, sempre tem aquela... A gente senta, mas sempre tem aquela... Eu acho isso. Eu falei, não, eu acho aquilo. E aí, a gente tem que chegar àquele consenso ali. E aí, inevitável que às vezes surgem alguns atritozinhos, né? E você separar isso, sair dali, entrar no carro, olhar assim, é você? Quer dizer, você vai para casa comigo? Aí chega em casa, tem as crianças, então, tipo assim... Mas quando a gente decidiu, né, que Larissa ia engravidar, ter a primeira filha, a gente sentou e conversou, a gente montou uma estrutura, sozinha a gente não chega a lugar nenhum, né? A gente tem que montar uma equipe, e a equipe nossa é fantástica. A gente conseguiu montar uma equipe e agora falou assim, calma aí, agora nós vamos ter que fazer, desdobrar. São 2 etapas, casa, filho e o negócio. E a gente conseguiu, graças a Deus, montar uma estrutura com que a gente tenha mais tempo, né? Com nossas filhas, de acompanhar os principais momentos, né? As fases dela. E chegar a casa depois de um problema, depois do negócio, do estresse, de compra, de ficar vendo as tendências, quer dizer, os atritozinhos, e chegar a casa e aí, tá tudo bem e tal. No início foi um pouco difícil, né, Larissa? Mas a gente conseguiu levar bem, né? Vai aprendendo na prática, no dia a dia, né? No dia a dia, não tem jeito. É só a experiência que vai trazer esse ponto. Mas realmente deve ser diferencial. Mas a gente vê não só pelo bom gosto da Larissa com todos os acessórios que tá, né? Mas a Larissa é a cara da Donatella, né? Então, acredito que parte desses atritos, né? Muitas das vezes você tem que ceder, porque o bom gosto aqui vai vir, né? Eu sou cliente da loja, minha esposa adora, minha sogra adora, minha mãe adora. Então, acredito que a Larissa, grande parte dessas escolhas de produto, como é que é ser a pessoa por trás das escolhas, dos produtos ali? Rapidinho, eu falo sempre que Larissa 90% é ela. Ou seja, eu baixo a cabeça na loja e baixo a cabeça em casa também. Vai lá, Não, não é bem assim não, né? A gente trabalha muito em conjunto. Eu falo, só pegando um pouquinho o gancho, que, assim, é respeitar o limite, né? Um do outro. Reinaldo fica mais pela parte financeira, né? Eu fico mais na parte comercial e quando um respeita o outro, eu acho que isso flui muito bem, muito mais leve, né? A gente, assim, essa questão de respeitar um outro, isso é muito, muito importante no negócio, né? É óbvio que... E aí, quando a gente também senta e conversa, tudo se resolve, né? Então, assim... Começou assim, quando a gente começou, né? Eu nunca pensei muito bem assim, a Larissa é a cara, a Larissa que vai comprar, a Larissa isso e aquilo. As coisas foram fluindo, né? Mas assim, para mim hoje é uma coisa tão boa, tão assim, é um pouco desafiador, né? Porque você tem que estar ali
conectado com o seu público, você tem que estar participando da tendência, mas também tem a cara da sua loja hoje que você já formou, né? E os seus clientes. Então, muitas vezes, aquilo que vende numa loja não vende na outra, e vice-versa, né? Mas, assim, o acessório, ele define quem você é, ele completa o seu look, muda o seu visual, fala de você. Então, hoje, eu acho que trabalhar com o ramo de acessório, assim, me mostrou também muita coisa quem eu sou hoje, né? Até na criação das minhas filhas. E elas também, hoje, também, eu até falo com o Reinaldo, assim, a gente fala, a gente tenta trazer ela também para o negócio, para elas também poderem estar participando e ver a nossa realidade ali também. Mas é um pouco desafiador, mas é muito gratificante quando você vê o resultado final, você vê os clientes muito satisfeitos, aquele cliente que volta e fala, ai, eu adorei, todo mundo elogiou, e isso, né, é o que nos motiva sempre. Eu tenho visto muita gente falar, porque assim, a moda ela muda, né? Só que eu acho que hoje a gente vive algo mais básico, né? Não entendo tanto, mas já teve uma época de moda feminina de que era mais estampa, né? Coisas muito mais coloridas e tal. E eu acho que a gente tem vivido algo mais básico, né? E para você diferenciar o básico, vem justamente a parte dos acessórios. E aí eu acho que isso está em grande alta, né? Já era um grande sucesso quando você falou, que iniciou lá quase 17 anos atrás. E hoje cada vez mais isso vem se demonstrando, porque é o que você falou, é um acessório mais que você vai colocar, é um anel, não é só um anel, não é só a aliança que você vai usar, é o anel que você vai usar no dedo indicador, que eu estava ouvindo um podcast esses dias com uma mulher que é dessa parte de moda, e ela falando, não, a mulher que usa o anel no dedo indicador transmite poder, transmite não sei o que. Eu falei, gente, tem que baixar essa cartilha aí para entender o que as mulheres estão... Mas vocês se entendem, né? Elas se entendem. Mas a importância do acessório, né? E você tem um leque tremendo disso, né? Essa parte de produto, de linha de produtos lá dentro, você sentiu isso aumentar também ao longo dos anos? No começo eram menos itens, mais cordão, pulseira, brinco, e hoje a gente já vai para outra parte. Sim, antigamente, né, era mais essa parte mesmo de... Hoje, não só o acessório, quando a gente fala, não só brinco, colar com pulseira, mas hoje um acessório de cabelo também está muito em alta, muda muito isso, fala muito da personalidade da pessoa. A mulher hoje, ela busca um diferencial em tudo, né? E vai desde como a gente fala, uma piranhazinha de cabelo, quanto a um anel, um brinco, né? E hoje o nosso mix de produto realmente aumentou muito, até porque o mercado vai, né, inserindo isso, né, pra gente. Isso é bom, é óbvio, né? Porque quanto mais peças, mais agrega, né, um valor, né? E, assim, eu falo assim... É muito engraçado. Hoje, até os funcionários nossos, às vezes, quando entra um funcionário, não sou muito de usar acessório, não gosto muito do dourado, não gosto... Aí eu falo assim, pode ficar tranquila. Assim que você entrar na Donatella, você vai se adequar, você vai entrar. Porque a mulher, quando ela vai vendo o poder que o acessório tem de transformar ela, ela mesmo vai buscando aquilo ali, ela não consegue mais sair do vício, né? A parte gostosa, né? O tempo todo buscando. Às vezes ela achava que não precisava, porque às vezes não frequentava tanto a loja, não procurava tanto, mas a partir do momento que você está ali, está vendo, aí fica aquele gostinho de quero mais, né? Quero mudar, quero estar diferente. Pode estar com a mesma roupa, mas é justamente isso, é o acessório que vai trazer uma resposta diferente, né? Isso mesmo. Legal. Vocês, eu vejo muito, né? A gente se conheceu através do seguro, mas eu vejo muito vocês pelo Instagram e percebo muito o valor que vocês têm para a família, né? Eu acho que o sucesso ele tem preço, mas o valor é imensurável, né? Compartilhe um pouco como é que é essa visão de conciliar o empreendedorismo com a paternidade, com a parte familiar, pais de 2 meninas, né? Como é que é essa... Então, para mim, a base é a família, né?
Se a gente tá com a base forte ali, qualquer coisa, empecilho, dificuldades, lutas que você tiver, porque sempre tem, né? A gente consegue forças, né? A gente consegue encarar de uma forma mais, como é que eu vou te explicar, mais determinado, né? Alguma coisa assim. E é uma preocupação muito, muito grande nossa, de a gente não perder essa essência de família. Larissa veio de uma família unida, forte. Eu também, a gente tem nosso caminhar sempre em família. Então, isso foi muito bom e muito importante. Porque quando estava só nós dois, era tudo simples. Vamos ali. A gente saía, pegava o carro, ia ali em São Paulo, Rio, como se fosse assim, num bairro. E agora não. Agora a gente já tem um cuidado, a gente já tem uma preparação, a gente já deixa já tudo organizado. Aí você tem que ter disciplinas, regras, entendeu? Então, tudo isso é importante para o desenvolvimento delas, das crianças, entendeu? Luísa hoje está com 12 anos, Lívia faz 9 esse mês, e a gente vê como que elas estão crescendo de forma saudável, leve, sem pressão do negócio em si, né? Então, a base para mim é a família. E aí, a definição de sucesso, né? Cada um pode ter a sua definição de sucesso. E o que você falou, às vezes isso tem preço, mas não tem valor. E às vezes o que a gente precisa é de valor, uma base forte, entendeu? Que eu penso que seja a família. Eu vejo que às vezes o mundo moderno, a internet, às vezes traz um negócio muito mais solto, mais frouxo. E os valores de famílias antigos, né? Na época dos meus pais, dos meus avós, né? Eu acho que família realmente, quando você encontra pessoas que têm esse mesmo denominador, né? Sim. Eu acho que é onde você vai se unindo com os amigos que vocês têm, né? Que exatamente. A gente conhece também. E da parte que você mencionou do começo, né? Quando elas chegaram e que foi essa virada de chave de vocês, né? Que antigamente era só vocês, e quando chega isso, eu chamo de TQPL, né? Tem livros que falam disso, que é ter por quem lutar. Uhum. Então, acho que o empreendedor, quando ele começa a enxergar o TPQL dele, quando você encontra o seu denominador do por quem que você realmente está lutando, é o gás a mais ainda que vem para você conseguir ir para o próximo nível, para você fazer tudo que precisa fazer, né? Porque às vezes você vai ali, não, tá só nós dois, não, né? É um pouco até não tem hora, não tem tempo, né? E até um pouco até do que a gente estava conversando antes de começar aqui, né? Até um pouco de mercado, né? A gente estava falando um pouco sobre quando chega uma grande franquia de fora, né? E você às vezes fica com receio daquele mercado ali, que aquilo vai te trazer um problema, mas isso é o que muitas das vezes vai dar o gás, né? Um filho chega na família às vezes para poder dar esse movimento, e o mercado, né? Também acho que quando vem algo para o seu lado, um teoricamente concorrente, né? Como é que vocês enxergam isso? Alguma situação que vocês já tiveram, já vivenciaram assim da parte de mercado? Posso falar? Então, eu sempre falo que o concorrente ele é muito bom e importante, porque ele te tira da zona de conforto, da inércia ali, e te faz evoluir, né? De alguma forma. Então, eu vejo isso como um ponto positivo, e aí faz com que, pelo menos nós da Donatella, a gente planeje o ano. Por exemplo, já sabemos como que nós vamos nos posicionar no Natal desse ano. Entendeu? Virou o Natal, a gente já está planejando o próximo, porque Natal é uma data forte, né? Então, a gente vem planejando. Dia das Mães, Dia dos Namorados, a gente já começa a se organizar, tipo assim, já tem um caminho a trilhar. Obviamente, no meio do caminho surgiu algum intempéries ou alguma situação que a gente tem que se adequar ali e a gente se adapta. Mas nós já temos o planejamento. Esse ano, esse mês, acho que até amanhã a gente já vai lançar um novo ponto lá da Donatella, um gatilho a mais que a gente está trazendo para agregar mais, entendeu? Tem outros projetos que acredito que mês que vem a gente já começa a implementar também para esse ano, e aí, executando,
a gente já começa a pensar no próximo ano como que a gente vai se posicionar no mercado. Legal. Entendeu? Então, a concorrência, ela te faz estar sempre atento e se preparando para frente. Porque quando chega a concorrência, ela não te pega de surpresa. Uhum. Porque sempre tem aquele impacto de dividir ali no início, mas se você está com planejamento e com os estudos prontos ali, colocando em prática, você consegue se destacar e aí ela vai te provocando a sempre buscar evoluir. Se movimentar, perfeito. Fazendo só esse adendo, né, dessa parte de mercado, porque a gente vê algumas pessoas com receio, né, quando chega algum concorrente, alguma outra loja do lado e tal, e a visão que eu tenho é essa, assim, se você está se preparando, está sempre focando no seu negócio, né, você vai surfar a novidade que ele é e com certeza vai trazer novidades, então vai ser bom o mercado para todo mundo, né? Voltando um pouco para a parte de família, como a gente estava falando, o que você enxerga? Vocês comentaram que está trazendo elas para ver como é a loja, né? Até porque são duas meninas, então vai começar a ter o gosto, né? De se cuidar, a vaidade e tal, mas o que vocês olham que é o melhor legado, o maior legado que você pode deixar para elas assim? Pode responder. Não, você gosta de responder essa parte. Então, o interessante é elas entenderem um pouco, tipo assim, seria um pouco de educação financeira, alguma coisa nesse sentido, delas entenderem que, tipo assim, nada vem fácil, né? Elas, tipo assim, tudo tem um trabalho que foi feito, como que funciona, né? Tipo assim, pai, compra ali um açaí, o que é um açaí? Açaí é R$10. Peraí, R$10? Peraí, sabe de onde que vem os R$10? Vamos lá, para você ver. Então, tipo assim, tá vendo quanta coisa tem que fazer para R$10? Parece pouco, mas tipo assim, elas têm que entender como é que funciona. Não é uma pressão para elas darem continuidade, porque a gente quer que elas, se elas quiserem, maravilhoso, seria assim, fantástico isso. Mas para elas entenderem um pouco, para dar valor o que tem e assim, e aprendendo a lidar no dia a dia, né? Porque elas vão crescer e vão lidar com várias situações de dificuldades, de lutas, e ela já vai ter uma certa experiência para encarar algumas situações que, porventura, elas venham passar, entendeu? Sim. Então, a ideia, quando a gente traz ela um pouco para perto, é para mostrar realmente como que funciona a nossa vida ali, né? Porque é o que a gente falou no início. Eu e ela estamos respirando o negócio o dia inteiro. Chega em casa, tem a família, ou seja, não tem como não juntar elas ali nesse bolo, entendeu? E acaba sendo gostoso, né? Que elas vão vendo, é uma forma de você estar em família, mas ao mesmo tempo já que tem que fazer a parte da empresa, né? Para você não acabar excluindo, não estar dividindo tanto os tempos, né? Quando ela começa a estar um pouco dentro, o mínimo que seja, ela já começa a entender a realidade, que com certeza isso vai moldar as meninas muito melhor para encarar coisas no futuro, né? Exatamente. E com certeza você também ter esse melhor momento familiar. E se vocês pudessem citar assim, vamos botar a mais velha, já tem 12 anos, né? Logo quando elas nasceram, quando a primeira nasceu, o que mudou para você? O que você acha que fez uma grande mudança na sua vida? O que fez uma grande mudança para você? Então, para mim, assim, comercialmente, me fez assim, ver que sozinho nós não somos nada, né? Nós somos uma equipe, porque, assim, quando a gente falou assim, vamos ter o filho, vamos ter a nossa primeira filha, né? Eu falei assim, não tem como. Eu respiro a Donatella, eu respiro o comércio, eu abro, a gente chega em casa à noite, depende de mim. E aí, agora? Não tem condições, Reinaldo. Não, Larissa, a gente tem sim. Aí a gente para e vê que realmente a gente precisa de pessoas, né, para agregar e para que a gente pudesse crescer, né, pudesse expandir, pudesse ir para outros lugares. E para mim, comercialmente, foi isso, ver que realmente a gente precisava criar uma equipe e que o filho me fez também ter mais sensibilidade, ver de uma outra forma. E assim,
principalmente ser mãe das duas, né? A gente, assim, a gente fala, elas são presente de Deus, são filhas, assim, maravilhosas. Como você fala, a gente preza muito pela família, mas... E também a gente... Eu acho que você sabe, né? Reinaldo nasceu numa família evangélica, o pai dele é pastor, ele vivenciou, né? Respirou o evangelho sempre. E tudo que a gente faz, a gente coloca Deus em primeiro lugar e pede direcionamento. E quando a gente decidiu isso, a gente falou assim, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer e a gente vai caminhar e vamos conseguir. E foi isso que aconteceu, veio Luísa. E a gente, né, pelo contrário, a gente cresceu muito como pessoas, né? E depois veio Lívia e aí nós estamos aí, né, Reinaldo? Completou. Quer falar um pouquinho, Reinaldo? O que te mudou ao longo desse tempo aí, cara? Rapaz, então, é engraçado o seguinte, quando Luísa chegou, Larissa... preocupada com a loja, né? Com as coisas, e tem que fazer compra, papapá, e viajando com barrigão danado, quase 9 meses já, indo para São Paulo. E aí Luísa chegou, aquela euforia, aquela coisinha pequena que agora a gente vai ter que cuidar, que não tinha, e a gente amando. E aí, Larissa, eu preciso ir na loja. Eu preciso ir, não sei. Não, calma aí, né? Então vamos revezar aqui. Eu fico um pouquinho, você vai. E aí minha mãe, minha sogra, chegando junto ali, com 30 dias, ela já estava em São Paulo de novo. A gente foi chorando, né, Laís? Mas isso foi muito bom, porque aí agora não era lutar pelos nossos sonhos. Agora tinha algo para cuidar, para gerar princípios ali e moldar, e aí a gente amadureceu mais. Bacana. A gente conseguiu amadurecer mais depois que Luísa e Lívia chegaram. Legal. Que fique como compartilhar essa bela história, né? E como toda grande mudança, né? Os filhos foram uma grande mudança que vocês se prepararam, tiveram a expansão, tiveram outros pontos, e não tem como a gente deixar de falar algo mais recente, que foi um grande marco, que foi a pandemia, né? Todo mundo teve que se reposicionar, lojas fechadas, então a forma de consumir era outra, a gente tinha que incitar nas pessoas essa vontade de consumir de outra forma. Como é que foi para a Donatella essa parte de desafio nesse momento de pandemia para vocês? Então, antes da pandemia, a Donatella ela passou por um períodozinho de turbulência, né? E a gente conseguiu se organizar ali e colocar no trilho novamente. Então, quando veio a pandemia, a gente já estava um pouco mais preparado, né? Tanto com experiências ruins que a gente já tinha passado, né? Só que a pandemia foi algo assim, ninguém esperava. Sim. Então, pegou assim, de surpresa. Primeiro era 15 dias de lockdown, e depois mais 15, e aí, calma aí. Então, vamos agora nos organizar. E a gente começou a fazer o atendimento online. E a gente para analisar assim, cara, todo mundo trancado dentro de casa. Quem vai comprar um acessório para ficar dentro de casa? E aí, foi eu e Larissa para a loja, começamos a trabalhar o Instagram, né, a mídia, a rede social, e aí daqui a pouco vem a gerente junto conosco, e as pessoas compravam. Não é porque estavam dentro de casa que parou de consumir, né, Larissa? E isso foi, caramba, sério. E aí a gente mesmo fazia as entregas, quando era para fora de campos, despachava, e a gente foi vendo, tipo assim, caramba, peraí, a gente já sabia que era um caminho que a gente ia ter que trilhar, mas foi rápido. Uhum. Então agora nós vamos nos organizar, montar uma estrutura para poder fazer esse tipo de atendimento. Entendeu? E começamos a fazer vendas boas. Só que, obviamente, nós tínhamos o custo de 4 lojas. A gente não conseguia gerar venda para suprir o custo de 4 lojas. Uhum. Mas já era algo assim, fantástico, né? Estava todo mundo vendendo online, né?
E aí a gente começou a fazer esse trabalho, entendeu? Chamamos o marketing também para perto, nos organizamos e agora é um caminho sem volta, né? Agora, quem não está no digital hoje, ou está morrendo ou vai morrer. Não tem como, exatamente. É um caminho sem volta. O que você vai fazer é se organizar e evoluir ali para você atender, gerar o desejo no seu cliente ele consumir aquele produto ali, né? A estratégia de marketing, né? O que vocês tiveram alguma situação, não sei se teve, de algum desafio pela questão do ticket médio, ou foi tranquilo também nessa parte? Então, aí surgiram as agências digitais, né? Que fazia aquele marketing de tráfego, né? Tráfego pago. Isso. E aí viu um volume de clientes muito grande. Aí foi outro desafio que nós tivemos. Espera aí. Tem muita gente procurando, mas a gente não está convertendo em venda. Por quê? Porque o ticket médio nosso era baixo. E aí você comprava um produto, vamos lá, vamos botar um brinco aí de R$40. Só que a taxa de entrega era 15, 20. Então, tipo assim, a ideia era ter que vender mais para poder compensar. Entendeu? E aí foi onde a gente falou assim, caramba, cara, a gente não está conseguindo atender, converter venda por conta disso. Entendeu? E aí a gente começou, tipo assim, calma aí, vamos trabalhar os produtos que agregam, montar uma equipe aqui para poder ver se consegue diminuir, negociar custos de entrega. E a gente está conseguindo, né, Larissa, fazer um trabalho com relação a isso de fazer vendas que vale a pena a pessoa consumir ali e pagar. E tem bastante. Nós estamos crescendo. O nosso site vai voltar agora, né? Tá para voltar. É isso que eu ia perguntar, se a estratégia tinha ficado só no Instagram ou em algum momento nós já vamos começar a botar, porque a ideia nossa é criar um polo da Donatella em várias cidades, entendeu? Bacana. É uma estratégia que polo de distribuição? A gente está com um projeto aí bem bacana. Que legal. Que a gente já está quase saindo já. Está no forninho ali já. Entendeu? E aí eu acho que isso vai ajudar muito a Donatella estar presente em vários locais, sair de Campos. Legal, né? Legal. E aí, basicamente, você no site, acho que é até mais fácil o cara ir enchendo o carrinho, né? Exatamente. Adicionar, e aí, realmente, a parte de entrega já fica mais baixa, porque ele tem outros itens, e você com o centro de distribuição em outros locais já... Fica até mais rápido, né? Mais rápido, e aí facilita mais ainda. E aí, como é que está essa parte? A ideia de expansão de outras cidades está realmente só mais nos polos para online? Ou ainda tem mais alguma outra visão de expansão física? Física também. Física então, também. A ideia em breve é ter... temos novidades aí na tela. Em breve, pelo menos tá no projeto isso, ter um ponto ali realmente em cada cidade ali. Entendeu? Pô, perfeito. E quando a gente começa a passar dessa fase da pandemia, né? Que aí volta todo mundo também correndo para as ruas, porque não aguenta mais ficar em casa, quer voltar a consumir. Como é que foi esse retorno de pandemia? Teve alguma estratégia que vocês usaram na volta assim também, que teve algo que chamou a atenção? Como é que foi? Teve sim. O que aconteceu? Quando a gente viu que a gente não estava conseguindo mais escalonar nossas vendas por causa do custo, por causa do ticket baixo que nós tínhamos ali, e o que aconteceu? A gente mudou a estratégia, chamou essa equipe de marketing digital e falou assim, não, preciso que as pessoas venham para a loja. Cara, se eu estou conseguindo Campos, cidade pequena, você consegue locomover de forma rápida, né? Então, peraí, vamos fazer com que essas pessoas venham à loja e ali a gente consegue, entendeu? Até fazer um trabalho melhor e vendas melhores, né? De qualidade, gerar uma experiência melhor. E a gente se organizou com a nossa equipe, conversamos, fizemos treinamento, preparamos a equipe para poder receber essas pessoas, entendeu? E aí também deu muito certo. As pessoas começaram a vir à loja, entendeu? E aí foi essa mudança que
no caso específico de Campos, porque Campos é pequeno. Não dava para me atender pessoas de fora, que aí a gente direcionou uma pessoa só para isso e aumentamos o volume ali naquele momento pós-pandemia, né? As pessoas estavam querendo sair, você falou, eu estava querendo colocar a mão nas peças, né? E viver essa experiência de estar na rua de novo, né? De ser acolhido chegando numa loja, ver novidade, né? Experimenta aqui, experimenta ali. E o acessório traz muito isso, né? E eu acho que a gente fala que as vendedoras, elas são um pouco psicólogas, né? Uhum. E esse momento foi, assim, primordial, que as pessoas queriam contato, né? Conversa. E aí, enquanto você conversa, você experimenta um brinquinho, você vai. Então, isso faz com que a pessoa ficava assim, mais à vontade, e elas compravam, né? E elas queriam, e estavam sempre. Eu falo que tem aqueles clientes que são fiéis, estão lá todo dia e toda semana. E as meninas são um pouco psicólogas, porque elas querem estar ali para conversar, né, com as meninas. E esse momento foi o momento que a gente percebeu que as pessoas estavam precisando mesmo de uma autoestima. E eu acho que, voltando um pouquinho lá atrás, quando o Reinaldo falou da questão da pandemia, né, que a gente vendia, foi quando veio as lives, né? Então, as pessoas queriam se preparar, tá bonita, tá com um brinco diferente, todos os dias, um acessório diferente para estar apresentável ali, para poder fazer as lives. E isso ajudou muito nesse período. Principalmente o acessório, que é onde a parte você mais visualiza. Então, as pessoas queriam estar com o cabelinho preso, um brinco, um anel, uma pulseira, um colar, para chamar a atenção, né? E essa parte ajudou muito na época da pandemia. Eu acho que, no geral, eu reparei isso uma vez que eu fui lá, eu fui comprar um presente, e aí tinha saído, tava alguma cliente lá, ela já estava há um tempo. E aí, falando com uma funcionária que conhecia os pais da funcionária de não sei aonde, comentando sobre, que sua mãe, não sei o que e tal. E realmente a pandemia, ela trouxe muito essa necessidade de troca, né? O ser humano precisa disso. Então, ele trancado muito dentro de casa, cada vez mais ficava maximizado. E não tem jeito, o ser humano, ele é feito disso, né? Por mais que você tenha experiência hoje, facilidade de comprar no online, mas de alguma forma você precisa se conectar com as pessoas, né? Então, com certeza, os seus colaboradores, as meninas lá, elas vão muito além do que simplesmente saber sobre qual acessório vai combinar mais, mas é você cativar, a pessoa se sentir acolhida, não só pela loja, mas também pela pessoa, e ela vai se identificar e vai sempre ser uma referência, né? Sempre vai procurar ela ali, a loja e a pessoa, para poder ter um momento mais tranquilo e tal, e aí aproveita, compra mais um acessório aqui, outro ali. A venda flui, né? Tudo acontece. Reinaldo, agora a gente está chegando no quadro E aí tá seguro, né? Antes de tudo, queria entender de você por que você tomou a decisão. A gente tem um seguro hoje da Prudential, né? Sim. A gente conversou, acho que já tem uns 3 anos, né? Você é um cliente nosso. E o que te levou a tomar essa decisão? O que você entendeu que era o momento? Compartilhe um pouco com o pessoal essa sua visão. Então, tô seguro. Primeiro, eu penso o seguinte: isso é um ato de amor, é um ato de carinho, entendeu? E prezar pelo aquilo que a gente tem o mais valor, que é o que é a nossa família. Ela não tira a dor, não vai resolver, mas ela vai minimizar de alguma forma. Então, quando eu pensei em fazer tomamos a decisão de fazer o seguro, foi por amor de quem está do nosso lado, nos acompanhando ali no dia a dia. A gente não pensa em usar, a gente não quer usar, mas a gente sabe da realidade, do que a gente não está preparado, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode planejar, ter as ideias, querer realizar os sonhos, mas a verdade é que amanhã a gente não sabe o que pode surgir, entendeu? Para chegar aqui, nós conversamos, vimos várias coisas acontecerem até chegarmos aqui. Quer dizer, a gente tem que estar preparado para isso. E aí, quando eu olho
para minha família, eu vejo que o amor foi algo que fez a gente tomar essa decisão. Uma virada de chave, né? Uma virada de chave. E é bacana porque a Prudential ela fala muito disso, realmente. O seguro de vida, se Deus quiser, a parte que a gente fala em vida, é para a gente nunca usar. O seguro de carro pode ser que realmente você nunca use. Só que quando a gente fala de ausência, não é se vai usar, é quando vai usar, né? Se Deus quiser, vai ser daqui a muitos anos, né? Mas a gente não controla, os imprevistos eles estão aí, eles fogem do nosso controle. E a Prudential ela diz isso, o seguro de vida ele às vezes é um último ato de amor. Por todo o carinho, você pode estar todo planejado, todo estruturado, mas é uma última mensagem de acalento que você está trazendo para um momento que, com certeza, é o pior momento da vida de qualquer família, né? Deus quiser, a gente vai passar por tudo isso. É bacana ouvir isso de você, realmente demonstra, né, que você vive realmente tudo que você tem enraizado na sua base familiar. E até por um infortúnio, né, de uma situação muito pequena, mas... você acabou precisando usar o seguro em vida, né? As pessoas pensam muito no seguro de vida como, eu vou falecer e vou deixar um dinheiro para alguém. Mas antes disso, tem o cuidado que a gente precisa ter com o empresário. Porque você está no dia a dia tocando os negócios. E por um infortúnio, você teve um período de internação, né? Compartilhando com o pessoal aqui, acabou ficando 8 dias afastado. E como é que foi isso no dia a dia? Por coincidência, eu até acompanhei o seu retorno, né? Você saiu do hospital, a gente já ia assinar o documento para dar entrada, e aí eu fui te encontrar na loja. Então, quando eu cheguei na verdade, na barbearia, que eu cheguei com todo mundo, todos os funcionários te recebendo de volta, aquela alegria, e aí ver como é que realmente os patrões são, tem o carinho dos funcionários, todo mundo feliz que você estava recuperado, que estava bem, mas como é que foi ao longo dos 8 dias, esses 8 dias afastado ali, como é que foi para vocês essa rotina? Primeiro que a gente acha que vai ficar nem um dia, né? E do nada você vai ali, você descobre que você vai ficar 8 dias, né? Achando que vai sair no dia seguinte, nada. No dia seguinte, nada. E aí começa, caramba, tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. E Larissa, não, vou lá, deixa que eu faço, vem cá, mas aí quer me acompanhar também, ficar lá. E assim, volto a falar, quando você tem uma equipe comprometida, você tem que estar próximo sempre, justamente por isso. Supre, né? Não supre 100%, que acaba... Tem tomada de decisões que tem que ser por nós, né? Mas a gente, de alguma forma, conseguiu, né, se organizar ali, vocês, né? Porque eu não podia fazer muita coisa, né? Larissa lá com a equipe e, assim, deu super certo. E quando a gente sai, assim, a gente vê o carinho, a recepção foi muito... emocionante, tá? Emocionante. Porque principalmente eu que tenho cisma, né? Eu acho que eu falei, achei que eu não ia sair mais. Era no dia seguinte, eu falei, agora eu não saio mais. Aconteceu alguma coisa que eu não sei o que foi. E aí, de forma rápida, nós saímos, você foi lá, me recebeu muito bem, agiu tudo assim, burocracia simples, rápida. E aquilo, caramba, rapaz, como foi importante ter. Como foi fez importante. E sendo sincero, a gente estava ali, nem estava pensando. Uhum. Por isso a importância de ter uma pessoa, um profissional acompanhando a gente. Por isso que eu falo, sozinho a gente não chega a lugar nenhum, né? E aí foi muito bom. E compartilhando, né, assim, foi bacana porque a gente já... quando a gente apresenta, a gente fala... que o cuidado nosso é justamente estar ao seu lado e fazer tudo quando você precisar acionar o seguro. E foi bacana porque o seu, até hoje, já é rápido, mas o seu foi o mais rápido de todos, né? A gente já estava alinhando, conversando, porque talvez você fosse sair um dia antes. Sim. Então, eu já tinha falado para você o que eu precisava, acabou saindo no dia depois, então a gente já tinha o documento na mão. Sim. Então, você saiu do hospital meio-dia, 1h eu te encontrei, a gente assinou o documento. 1h30 da tarde eu coloquei o documento no sistema e 4h34 da tarde eu te mandei o print falando, Reinaldo, o pagamento está liberado. Foi impressionante. Então, assim, em uma tarde, né, tudo rodou ali certinho e graças a Deus a gente teve a liberação ali do
do seguro que ele foi feito para isso. O seguro ele foi feito para trazer segurança. Sim. Não é para você esperar receber depois de 1 mês, 2 meses, 3 meses, porque as suas contas vencem naquele mês. Então a gente tem que trabalhar para justamente honrar tudo aquilo que a gente contratou, tudo aquilo que a gente assinou. Mas Larice, para você, tendo que se dividir em empresária, esposa, mãe, por mais que você tenha uma equipe, mas mal ou bem, né? A gente acha, não, vai tudo rodar bem, mas como é que foi isso para você? Foi um pouquinho difícil. Foi uma experiência, assim, que eu não quero viver mais, não. Mas, né? Mas, assim, foi um pouco assustador, porque realmente foi como ele falou. Ele, na verdade, chegou numa emergência achando que era uma coisa simples e foi ficando. E o pior para ele não falou. É porque ele saiu de casa realmente achando que era uma coisa simples. E ficou no hospital e não via mais as meninas. E aí ele entrou em desespero. Aí eu tentando acalmar ele de um lado, porque ele já estava lá 2, 3 dias, não via as filhas, só falava pelo telefone, porque ele achou que ele fosse voltar para casa. E tendo que ir na loja também, mas também não podendo deixar ele sozinho lá, né? Porque a gente sabe que nesse momento precisa de alguém junto, porque por mais que não seja uma coisa tão grave, mas a pessoa no hospital, né, não é fácil. Qualquer um que... de um acolhimento. Né? Com certeza, assim, é muito difícil. Eu acho que estar no hospital é difícil para qualquer um, por mais simples que seja. Mas, e outra coisa, quando você falou também, ele falou... Todo dia você via as meninas, e seu Reinaldo? Que eles chamam todo mundo, seu Reinaldo. Não, ele vai sair se Deus quiser. Esse carinho também da equipe, das meninas, pode contar, se precisar que eu fique mais um pouco, se você precisar, pode contar com a gente. Isso tudo também faz total diferença, né? Eu falo que nós somos uma família realmente, né? Donatella é uma família. Mas no final dá tudo certo. A gente sabe que a gente não vai ser perfeito em tudo, né? Com certeza vão ter falhas, mas porque somos humanos, né? Mas com certeza a gente tenta fazer tudo da melhor forma possível. E passou, graças a Deus, e não vão ter mais, né? Não teremos mais, se Deus quiser. Seguiremos. Pessoal, que papo inspirador. Obrigado pela presença, obrigado pela troca de experiências. Pessoal, tivemos hoje aqui Reinaldo e Larissa. Para quem não conhece, eu vou deixar o @ da Donatella. Pode entrar aí no Instagram, pesquisar. É o nome direto, Donatella com 2 A no meio. Você vai ver todos os acessórios, vai trocar uma ideia, manda mensagem para eles. Qualquer dúvida que quiserem, só mandar no direct, né, Larissa? Isso. Que o pessoal está lá pronto para atender. E, mais uma vez, obrigado a Enjoy pela parceria aqui com o nosso espaço. Mais uma vez o QR Code está aí embaixo da tela. Aponta a câmera do celular, garante o livro, máquina de resultados. Wander, mais uma vez obrigado, amigo. Tamo junto e acompanhe os próximos episódios do Orioncast. Um abraço.